nacionalidade britânica quando eu toquei em Londres, né? Isso é importantíssimo, tu é brasileiro, cara. Cara, eu cheguei lá, tipo assim, a gente tava no táxi, só que tinha um trânsito, era fim do dia, né, cara? O show era às 8h30. E, cara, fim do dia, centro, na Old Street, que é, putz, um monte de Pico coisa extremo. rolando. É, tipo, todo mundo saindo do trabalho, sei lá, tava rolando muita gente na rua, normal, como em qualquer lugar do mundo. Velho, a gente chegou lá 9 e pouco, assim. E o show era? Lotado, às 8h30. 8h08, 8h30. Cara, todo mundo assim, lotado o pub. Ah, chegou a banda. Bom, já começamos o Minuto do Rock live com um caos, já estamos ao vivo. Daniel Tesler aprontando em Londres, que é o do rock. Esse é mais um Minuto do Rock live, onde eu tenho a oportunidade de trocar uma ideia com pessoas do mundo da música, não necessariamente músicos. Já falei com músicos, já falei com produtores de conteúdo, eu já falei com jornalistas, então eu tenho ido atrás sempre de trocar uma ideia com pessoas que não só vivem de música, mas que vivem no mundo da música, né? Que vivem música, por assim dizer. Hoje é uma honra estar com esse rapaz, esse Schoffen, aqui do meu lado. Eu sou do rock e eu vou deixar que ele se apresente. Olá, eu sou o Daniel Tesler e sou músico, brinco de atuar às vezes, sou produtor também. Putz, eu nem sei mais o que eu sou na real, tanta coisa hoje em dia, né? Tudo é multi, mas eu não sou blogueiro, isso eu não sou. E não pretendo ser tão cedo. Sabe que quando eu comecei o canal, eu comecei só no Instagram, né? E pra tornar a página comercial, Sim. o tio Mark te obriga, e essa é a palavra, a fazer um Facebook. Pra tu poder sim. vincular e aí torna Claro. a página do Instagram. Sim. E aí quando eu fui fazer no Facebook, tava ali qual era o tipo de serviço que tu ia prestar, eu botei blogueiro. Ah, só... blogueiro. Blogueiro. Cara, eu não sei... Eu acho que eu sou um vlogger, né? Não um blogger, né? mas as coisas meio que andam juntas, assim, eu acho. Eu não sei nada disso. Na real, eu sou uma topeira completa nesse aspecto. Eu não Sim. sei mexer em tecnologia, assim. Apesar de eu usar muito Facebook e as pessoas que me seguem, enfim, eu sempre posto bastante, tá? Mas eu não sei angariar público dessa maneira e eu não sei manter um diálogo. Eu sou uma besta, na real, cara. Eu não sei manter Bom, o diálogo. que eu posso te dizer é que uma coisa que eu sei que eu não sou é youtuber. Isso é outra coisa. Isso eu não sou. Ô, meu, os caras estão ganhando, sei lá, 100 mil ou Não, mais. daí a gente cruza objetivos, porque o nosso objetivo como músico não é ganhar dinheiro. Daí Não. Se fosse, seria depressão imediata, né? Estaríamos aí tocando uns tunts na vida e angariando públicos gigantes e vendendo a nossa alma ao diabo. Como diria meu amigo Noel Gallagher, que em alguma das suas músicas disse que vendeu a alma pela segunda vez, porque da primeira o cara não vende os caras. Acho que é The Importance of Being Idle. Aliás, falam que eu sou parecido com esse cara aí. Com O Noel Gallagher? Não, com o Liam? ator que faz o... O... Riffs Reis lá. O ator que fez que atuou no clipe? Isso. Esse cara é muito foda, meu. Aí quando eu fui fazer as fotos da capa do último disco da Tess, né? Cartola e tal. Meu, o cara ficou olhando assim. Ô meu, tu não é, né? Aparece o cara. Eu não sabia que o cara era brasileiro. Bom, vamos começar aqui. Eu encrostei esta premissa com o Gustavo Brigatti, que este livro aqui tá ao contrário, mas foda-se, é o livro do Lobão, Guia Politicamente Incorreto dos anos 80 pelo rock. Eu terminei de ler esse fim de semana e isso aqui é minha bíblia, porque, cara, esse cara aqui eu me sinto muito tranquilo. Sim. Eu sempre pensava, puta, sempre querendo uma polêmica, falando mal de alguém, não sei o que. Cara, o do Minuto do Rock super indica. Então eu digo, pouse sua mão aqui e diga... Mão esquerda ou direita? Tanto faz. As duas. Jure solenemente falar a sua opinião. Eu juro. Então é isso, começamos o Minuto do Rock Live, mais uma vez. Guia politicamente incorreto dos anos 80 pelo rock, do Lobão. Pra quem acha que roqueiro de hoje reclama, não é de hoje, a diferença é que nos anos 80 não existia o Facebook. Cara, vamos ao que interessa. Vamos começar. Eu gosto várias bandas assim que eu passei a gostar. Eu sou um fã tardio de muitas bandas antigas. E eu sempre não, mas a maioria das vezes eu começo pelo fim. Ou pelo último disco. Sim. Foi assim com o Rapa, lá pelos anos 2006, assim, que pô, os caras já tinham uma porrada de discos.
System of a Down, Megadeth, eu sempre faço a coisa meio reverse, né? Sim. Então vamos começar falando do teu último trampo, que repousa e pousa normalmente no meu playlist. Bom, atualmente, obrigado, muito foda. Uma bela obra do meu querido tu Daniel então que Tessa. escuta, cara. Viu só? Eu queria que tu falasse um pouco do disco, que tem um dos títulos longos mais legais que eu já vi por essas bandas. Pô, que legal, cara. O Atlas e o Pêndulo, na verdade, sobre o não dito. Cara, é um trabalho bem específico, um trabalho muito importante pra mim. Eu entrei numa imersão, assim, eu fui muito em busca de algumas verdades, né? Se é que há alguma verdade, sobre mim mesmo, uma reconexão, uma coisa muito interna, muito pessoal. E isso todo ser humano faz de alguma maneira, né? A gente sempre busca isso de várias formas, seja mudando de emprego, viajando, mudando de cidade, enfim. E eu sempre fui uma pessoa com... Todo mundo na verdade, eu falo de mim porque eu falo do disco, né? O Atlas, claro, que é o personagem da história, que é uma coisa meio épica, né? O Atlas, ele é alguém que começou a refletir, né? E nisso há o significado da palavra refletir, né? Então... essa ideia de reflexão, na verdade, que é da língua portuguesa, assim, do significado da palavra, que vai para dentro de si, né, do Atlas, é o que torna esse disco tão importante para mim. Porque é um olhar para dentro, o que eu estou refletindo, né? O que o outro enxerga de mim, o que eu vejo do outro, porque o outro, na real, é um reflexo meu, né? Então, essa é a relação do Atlas no disco para com ele mesmo. E foi muito importante, assim, cara, eu fiquei muito tempo escrevendo ele, acho que quase um ano, né, socado dentro de casa. Só questão de composição mesmo? Só composição, arranjos e letras e músicas mesmo, gravando demos em casa, com celular mesmo, assim, tipo, com violão e voz. Né? Sim, a famosa pré-produção, né? Fazendo tudo isso aí. O embrião. Até eu começar a encontrar com o Guedes, né, com o Gabriel Guedes, que é talvez o maior guitarrista que tem no Brasil, na minha opinião. Sim. E ele, fundamental, assim, foi um cara que enxergou aquelas ideias de arranjo, também colocou no lugar muita coisa que eu não estava sabendo expressar e acreditou, né, no trampo, né, cara. Então ele abraçou, produziu, né, enfim. Mas é um disco muito importante, cara. Passei muito tempo, eu morava no Copan ainda, lá em São Paulo, e que é um prédio simbólico também nesse sentido, né, porque ele tem muita história, muita coisa aconteceu lá, né, de nascimentos a mortes, né. O Copan abriga todas as vertentes da vida e da morte. Muita energia, né? Exatamente. E muita gente lá, né, cara? 5 mil pessoas moram lá dentro, né? É um complexo de 6 edifícios. Mas enfim. É muita história. Voltando ao disco, eu tava lá, né? E o Atlas, ele passou, ele não passou a existir, ele simplesmente voltou, né? Porque ele é aquela pessoa, aquela criança questionadora que eu sempre fui. E por algum ou vários motivos, ao longo do tempo eu fui meio que guardando, ou calando a boca, assim, sabe? E pecando comigo mesmo nesse sentido, né? Deixando de ser quem eu sou, talvez, eu fui tentando ser algo que eu não sou. E a grande verdade que eu aprendi com o meu querido Messier é que a gente nunca vai ser aquilo que a gente não é, né? E eu no Atlas eu consegui encontrar isso aí, assim. E botou pra fora, com perdão do francês, para caralho. Com perdão do francês. Eu acho, pra mim é muito importante. É um disco que eu sei, o pessoal do selo me falou isso aí. Alguns jornalistas amigos falaram isso aí. Aliás, um beijo pro Brancato, pro Lúcio Brancato, que conseguiu... que tá com... Vamos fazer aqui a propaganda já, que tá com um programa genial. Muito foda. Genial. O Brancato, ele tem sido um dos meus guias musicais, assim, porque ele posta muita coisa. Sim, então, sim. Não é sempre que eu paro pra ouvir o programa. Várias vezes ele tá ali, Lúcio Brancato, entrou ao vivo. Que ele faz o programa. Mas principalmente as coisas que ele posta, os discos que ele posta, ele postou hoje ou ontem a capa do disco da Fancalister, que é um puta disco. E tipo, esses tempos até eu tava falando pro Brigatti, que eu encontrei um amigão meu que eu não via há um tempão, e ele falou, porra, Du,
por tua causa, eu vendo o Minuto do Rock, eu tirei minha guitarra do armário, voltei a tocar, mandei regular a guitarra, tenho ido atrás dos discos que tu indica, pelo menos pra eu dizer, pá, esse eu gosto, esse eu não gosto, o Dudu tá viajando, esse é uma merda, tá ligado? Sim. E eu acho que o cara presta um baita serviço pra pessoas como nós, que somos da antiga atualmente. Mas é verdade, cara. E eu acho que o Lúcio, além de tudo, assim, ele tem um bom gosto artístico e musical acima da média, né? É estileira pra caralho. Pô, bigode é um mod, né, cara? Ele é um mod. Mas assim, e ele executou o disco na íntegra, e ele foi um dos caras que me falou isso aí, o pessoal do selo falou também, falaram coisas pra mim assim, cara, tipo, talvez esse disco nunca aconteça nesse nosso período. Porque ele é muito extenso, é um disco demorado e tal, mas ele tem um tipo de informação que as pessoas que hoje não escutarem, quando escutarem vão pensar, cacete, cara. Eu senti um elogio, claro, aquele fracasso anunciado, assim, né, tipo, que merda, minha maior obra até agora não vai ser ouvida. Mas eu sei que ela é relevante de alguma maneira, sabe? No futuro, talvez aconteça, assim. E me dou por satisfeito, assim, é um disco que pra mim ainda é muito importante, reverbera em mim, né, muito forte, assim. E eu espero que alguma coisa aconteça com ele, mas também não virou aquela doença tipo de banda, tipo, lançamos o disco agora. Agora cara, vai. Na hora que for pra acontecer, ele vai acontecer, sabe? O disco nada mais é do que uma das muitas portas, né? Sim. O disco, o EP, o single, não importa, a manifestação, né, musical. Um senhor chamado Ray Zimmer um dia falou para mim e minha querida banda Broderage que estávamos no processo de gravação, onde o Ray produziu o disco, né? E a gente estava, o disco. Tá, não vou perder a nossa uma hora aqui. E ele falou, Du, eu vou falar uma coisa pra você. Deu, puta, já vem, né? A gente já não apelidou ele de tio à toa, né? Porque viramos sobrinhos, né? Se você tem um disco bacana, ok. Mas se você tem uma banda legal, que é o que você tem, e você tá em casa sexta e sábado de noite, aí temos um problema, meu amigo. Porque o músico não é o teu disco que vai fazer a tua carreira. É tu tá na rua, se fudendo, tomando choque com a boca no microfone, tocando pra 5 pessoas. Bom, enfim, foi um dos, não vou dizer esporro assim, mas foi um dos choques de realidade que foram importantíssimos pra minha carreira, pra banda naquele momento, porque aquilo lá foi o start pra banda começar a querer tocar em qualquer biboca que seja. Sim. E eu acho que o disco é uma porta. Como muita gente conversou com as nossas psycho-conversas que temos fora do ar, eu te falei um dia e eu aprendi isso também, me fudendo, entre aspas, que nós, músicos, produtores de conteúdo, compositores, escritores, enfim, artistas, a gente é responsável única e exclusivamente pela energia de ação. Fez um puta disco. Agora, a não ser que tu tenha aí um cheque para fazer 20 milhões de reais neste momento agora, tu depende que as pessoas também estendam a mão para procurar o teu trampo, claro, né? Sim. Porque o nosso alcance é limitado, né? Exatamente. Ainda mais hoje, né? Eu acho que a gente tem uma facilidade hoje com a internet, né? De poder estar ao vivo agora, por exemplo, para você aí, mas também poder botar na vitrine, que é a internet, tá lá o disco. Só que tu é tu. E o Liam Gallagher lançou o dele agora, também botou na mesma vitrine que tu, né? E ele é o Liam Gallagher. Ele já vem lá dos anos 90 com gravador. Belo álbum, por sinal. Muito bom o disco dele, né? Eu também gostei. Mas assim, tipo, cara, a gente tem o espaço pra tudo, que é legal, mas a gente não tem uma disputa muito justa, assim. Se é que não é uma competição, mas é que, tipo, cara, é muito difícil hoje um disco conceitual, competir, entre aspas, com um single muito bem feito. E o single vai ser executado pra caralho. Até um disco conceitual de alguém famoso já, né? Já entra meio que passos atrás. Já fica estranho, tipo, nesse sentido já perde ouvintes dessa maneira. Porque o natural que eu acho que acontece hoje é pegar lá o teu pendrive, botar uma música, 200, 300 músicas e não ouvir nenhum disco inteiro. Vai ouvir músicas de um disco. E talvez tu não entenda a ideia daquele disco, mas tu tem lá a tua playlist, né? Então, o conceito do conceitual do disco, né, aquela coisa toda meio que se perde, assim. E é por isso que eu não aposto tantas coisas assim, esse disco eu quero... Cara, quando eu for fazer um show desse disco, e eu espero que seja...
Já rolou. No futuro já rolou. Eu espero, cara, que ele seja tipo um teatro como um São Pedro da vida, que tem um clima daqueles lá, sabe? Que é o que pede. Que seja com uma banda completa com as cordas, com os sopros, com cravo de verdade, sabe? No palco, assim, pra ter aquela sensação que tá no disco. Pra poder passar a energia do disco. Exato. Agora, se for pra não fazer assim, cara, eu vou lançar mais um single em breve, tá? É isso, aquele disco vai ficar lá, entendeu? É praticar o desapego, né? Chega, né? Tem mais idade, né? Não, Hoje mesmo eu tava levantando uma das muitas bolas de basquete que levanto, porque fui apelidado num curso de produção musical que eu fiz de juiz de basquete, né? Que eu levanto a bola e deixo os caras se matar. Eu falei, pô, evoluí então, porque antigamente eu era um dos da treta, né? Eu era um dos lados da treta. Hoje em dia ser juiz tá de boa. Eu fiz uma mini resenha sobre o que eu acho, das coisas que eu vi ou ouvi do Planeta Atlântida, tá? Dos shows que eu vi. E me impressionei bastante com o show de estreia do Di Ferreiro, que era vocalista do NX0, que eles encerraram a carreira. Pois é, eu vi que e ele veio com uma nova proposta, bem nesse style dessas músicas que têm sido tocadas a full hoje em dia, como... o próprio Phoenix, que tocou agora no Planeta, que é um eletro-indie, eu acho. Sim. Eu acabei de concluir isso na minha cabeça. Aquela outra... I feel so close to you right now. Tá, o style do trampo dele é isso aí. Mas, ao mesmo tempo, metade do show dele foram músicas do NX. Daí eu peguei e ainda botei entre parênteses, hashtag vai malandro. Sim. Entendeu? O cara toca 3 músicas novas e toca lá Cedo ou Tarde, que foi a música que mais explodiu dos caras. Sim. O próprio, tu falou do Liam, o próprio Liam, os shows dele tem 20 músicas, 10 hits monstros do Oasis e 10 músicas dele, não é burro, entendeu? Claro. O cara vai lá e toca Tirei o Pau no Gato e toca um Live Forever depois, o cara pode tocar o que ele bem entender, entendeu? Isso aí e eu falei do Pablo Vittar, que volto a dizer, eu não sou fã da música, mas eu admiro e muito o artista. Sim. Por tá onde tá, independente super produção, de empresário, de visão, de pegar o cara pra blá blá blá. Até tive algumas mini tretas, não treta de briga, mas conversas, discussões em box. E cara, o cara tá na mídia, entendeu? Vários outros, o Pablo Vittar, a outra lá que fala que tiro é esse... explodindo. Sim. E outras como a Anitta, não sei o que, não. Cara, é o ciclo brasileiro está vivendo esse momento. Esse livro do Lobão, agora que eu terminei, fala sobre isso, cara. Que o rock galgou seu espaço ali brutalmente com Cazuza, com Paulo Ricardo, com Renato Russo, com o Roger do Traje, com depois o Frejá, que é muito pica por ter assumido o lugar do Cazuza. Sim. E que hoje em dia, o meu Frejá hoje em dia é o Digão, por exemplo, dos Raimundos. Sim. Que também... ele teve que dar um peitaço ali, né? Entendeu? Então, eu acho que nós, como produtores de conteúdo musical, nos cabe jogar essa energia pro mundo. Aproveito para te perguntar, tu tá residindo em São Paulo há quantos anos já? Entre idas e vindas? 5, cara. 5 e pouco, na verdade. E acabei de me mudar de novo, mas ainda em São Paulo. Mas tudo em São Paulo. Sim. 5 e pouco. Te pergunto, tu nota... tu nota não, mas o que tu nota, assim, tem alguma coisa latente que tu nota toda vez que tu volta pra cá, tu costuma sair, ir a shows locais e... Cara, aqui em Porto Alegre, sim, eu já saí mais, cara, o que eu costumo comentar, assim, que me impressiona muito, e até com outras pessoas que moravam em Porto Alegre, que moram em São Paulo atualmente, quando perguntam, e aí, Porto Alegre, eu fico impressionado que é um dos lugares que mais fecha bar, assim, que eu vejo, né? Ou que interditam por um tempo e tal. E eu não sei, cara, eu começo a ficar um pouco confuso, assim, porque tem um monte de bar, mas não tem muita coisa acontecendo diferente, assim. E tem um monte de bar fechando, então eu não sei. E eu percebo também que, de um modo geral, as pessoas, e eu não quero... Eu generalizo para não ser pontual, assim mesmo. É a nossa opinião aqui, ninguém se magoa. Né, ofendidinho já basta o que já foi, né, enfim. Cara, que muita gente que tá aqui fala muito mal de Porto Alegre. E continua em Porto Alegre, né? E eu, quando me dei conta que eu não falava mal de Porto Alegre, mas reclamava de Porto Alegre, tipo assim, puta que pariu, mas esse
lugar de merda que Tava insatisfeito. Eu fui embora, saca? Tipo, não vou continuar aqui. Nunca mais toquei aqui, inclusive. Quer dizer, toquei, mas é muito esporádico, assim. É muito... Eu também. Não, mas é muito difícil, cara. Tipo, eu gostaria de tocar na Opinião, eu gostaria de tocar no Ocidente, sabe? Que são os lugares clássicos, na verdade, né? Que é onde eu sei que vai ter um som bom. É onde eu sei que vai ter coisas acontecendo, assim, sabe? Só que eu também não sou ninguém, sabe? Então eu não posso chegar lá e pedir assim, eu quero fazer um show aqui, porque ninguém vai ir. Ou alugar o lugar e fazer uma... Também é muito difícil. E é muito... Eu vejo isso aí lá em São Paulo também, cara. Tipo, as pessoas são curiosas, elas querem ir nos shows. Elas vão nos lugares, lugar underground, assim, velho, buraco na rua. Zora de gente. Sabe? Ou então um lugar que é mais elitizado, entre aspas. Rola aquelas feiras lá também, tipo, rola aqui essas Me Gusta, evento tipo de open stage, em lugar aberto. Tem. Porque eu acho que isso, eu sempre bato nessa... de rango e de som. Eu sempre bato nessa tecla. Bota ceva e rango, não tem erro, né? Não tem erro, tá ligado? Eu toquei já com banda e voz e violão em algumas desses lugares assim que propiciam food trucks e cevas artesanais e tal. Os antigos cerveja e carrocinha, né? Sim. E, cara, e bomba, né? As pessoas, esses tempos aí, eu não canso de falar, eu fui num show na Vila Flores, não sei se já foi lá. Sim. Que o lugar é maravilhoso. É muito legal. Tem uma aura especial. Eu fui no show da Ultraman e de uma outra banda de rock instrumental que era Tripolares, se não me engano. Tinha crianças. Eu vou falar, legal. Sonzeira, rock and roll, old school, instrumental. Muito massa. E, cara, lugar aberto, final de tarde, lindo, tá ligado? Com crianças e tal. Tudo bem, eu tô falando da Ultraman, uma das bandas mais foda daqui do estado. Né? Mas não importa, entendeu? Assim como eu já toquei com banda em feiras e tinha uma galera também, e curtiram. Sim. Acho que o evento mais legal que a gente participou nesse estilo foi organizado pela Cartel da Cevada. Muito massa. Show Rasco Solidário, tocamos dia 18 de novembro de 2016 na Praça do Timbuca, do outro lado do Timbuca. Sim. E tocamos final de tarde. A Broderagem teve o privilégio de tocar no cair do sol. Cara, foi emocionante, cara. Que legal. Então, mas ao mesmo tempo que tu falou isso aí, eu acho que tem alguns lugares, o que eu vejo e o que ainda falta, não tô culpando donos de casa noturna ou os produtores de conteúdo, assessores, blá blá blá. Mas rapidamente, tem o Agulha, né, que abriu não faz muito, que é ali no 4º distrito, ali perto da Farrapos, ali. Opa! Tem o Gravador Pub, que é mais ou menos naquela zona ali, na Ponte de Porto Alegre, que eu não fui, mas muitas pessoas já me convidaram, e parece um lugar legal, já vi vídeos e tal. Cara, tem bares, né? Tem. Só que a coisa rolou uma metamorfose. Exato, cara. Aí é que tá, tipo assim, agora eu me lembrei do Bárbaros. Lá rola os chás, rola ali e tal, tem um monte de show que rola. Rolou um The Fala Super Hits esses dias aí também, com o Croco no vocal. Que massa, foi ali. Cara, mas é diferente, entendeu? É um pub. Né? Tipo, não é... Cara, antes tu ia pros lugares pra ver show. E agora tu não vai lá pra ver o show. Vai lá tomar uma cerveja, que legal, tem um show dos caras também. Sabe? É diferente, eu não sei. Ou eu sou muito saudosista. Não é. Porque, cara, tá sendo sincero e verdadeiro. Um bar, cara, eu sinto falta por mais falhas que tivesse o bar, que teve muitas falhas, como todos os lugares têm falhas, mas o Garagem Hermética, velho, que era só aquilo ali, e tu ia lá pra tomar uma cerveja. Ó, o Nando Pontinho, acabei de falar do Agulha, querido, eu não fui ainda, mas eu vi alguns shows, vi do Eric Andreas, alguns vídeos, vi da Jingle Bells também. Ó, o Satã. Eu esqueci, passou ali, tu não viu, mas o Satã, o Christian Satã da Júlia Igreja te mandou um beijo aqui. O Satã. E o Diego Bonini também te mandou um beijão. Pô, um abraço aí. Ô Satã, a gente tem que fazer um vídeo nosso imitando as nossas personalidades. Que é muito bom. O Gravador. É pra show. Sim, o Gravador. O Satã falou aqui mas também. Esses aí são, exatamente, são os únicos 2 bares novos que tem, entendeu? Eu não conheço outro. Claro, eu tô por fora. Eu tô realmente por fora. Porque eu só conheço esses 2 bares aí, que é o Gravador e o Agulha, que eu não conheço, na verdade. Eu sei que tem, né? E o Opinião e o Ocidente, que são os clássicos. O resto fechou, abriu, é outra coisa. O 512 também tem o 512. 512 na cidade de baixo. 512 é bacana também. 512 é legal. Só que assim, tipo, são poucos, porque já teve antes. E os bares que acho que são poucos. E os bares que tinham, que disponibilizavam a questão do som autoral, né? Sim. Foram suprimidos pelos tributos.
Exato. E eu Isso é não tô outra dizendo coisa. que isso é errado. Cara, teve um tempo aí que eu ia fazer, eu tinha um trio junto com o Boizinho de cover, tá? E a gente conseguia vender um show cover pra um bar da cidade aí de Porto Alegre, na Cidade Baixa, um dos bares que tem bastante giro e tal. E foi legal e não foi tão legal assim e tal, e nunca rolou assim, saca? Nunca rolou de bombar, assim. E era cover, tá? Aí depois eu fiquei, tá, mas e se eu vender um show autoral, né? Vou tentar fazer um show agora até, sei lá. Aí eu falei com alguém que era o responsável lá, eu demorei, cara, mais de mês pra ter uma resposta. Mais de mês, assim, pra ter opa, tudo bem, saca? Ou não rola, boa sorte na tua caminhada. E aí depois, assim, pois é, pra música autoral vai ser foda e tal, porque isso, por aquilo, porque daí tem que ver o ingresso, a porcentagem. Cara, quer fazer o show autoral ou não quer fazer um show autoral? Porque o resto, o perrengue, eu já tô vacinado, né? Eu sei que eu vou passar. Sabe? O não a gente já tem ele testado, tipo assim, né? Então, essa é a metamorfose aí que eu acho que tá rolando, que rolou, né? Porque já tá acontecendo outra coisa. Né? E esses bares novos aí, o Gravador Pub e o Agulha, o Agulha eu acho que é mais autoral ainda. Né? O Nando falou aqui do Divina, eu ia chegar no Divina. O Divina tem rolado alguns shows de bandas autorais, não num grau de importância, mas assim, bandas com mais relevância. Teve Replicantes esses tempos. Tem Divina Comédia Divina Comédia na República, acho que é o bar que eu mais toquei na minha vida, com 736 bandas. E teve show do Rosa Tatuada também esses tempos. Mas, acredito eu, posso estar falando merda, Seco, se estiver assistindo ou se for assistir me corrija, mas tem rolado muito tributo, muito. Sim. E os tributos invadiram, né? Eu tenho uma banda tributo, Chili Peppers, a banda Getaway, acessa, não, tô brincando. Não, tenho mesmo, mas... Pô, a gente faz pra se divertir, entendeu? Eu tava falando esses dias com o Bruno, que é o Bruno Airaldi, baixista da Getaway, da Red Hot Cover. A gente tava falando, pô, o cara vai lá, às vezes, sobe com 10 mil em equipa no palco e volta com 11 reais pra casa, tirando o Uber, tirando não sei o que, nananã. E então tu toca pelo tesão, entendeu? Eu tenho uma banda cover de Red Hot porque eu fecho meus olhos e eu sou privilegiado de ter caído de paraquedas nessa banda, que os 3 músicos, guitarrista, baixista e batera, são exímios músicos e amam Chili Peppers, então a coisa é, eu fecho meus olhos, a impressão que dá é que eu tô cantando no Chili Peppers, entendeu? Isso é massa. Mas é pelo tesão da coisa, entendeu? Eu voltei a fazer som, voz, violão justamente por isso, porque eu chego, levo meu equipo... Tô devendo lá te ver. Agora vai rolar aí, dia 18 de fevereiro, vou tocar no aniversário do Diego Lug no Legato, na Sala X. Ai, que massa o Legato. E vou tocar dia... mas ali é um estúdio, né? Mas ele fez uma super sala, que é pra shows, a Sala X. Nós estamos fazendo um monte de jabá aqui sem ganhar um puto, tá ligado? eu ensaiava lá quando era eu. Bem legal. Sim, era na Bordini. Era na Bordini. Do lado da confeitaria Max ali, agora é na Berlim. Boa confeitaria também. Boa confeitaria. E não estamos ganhando nenhuma coxinha. E... Cara, e daí vou tocar também dia 8 de março no Nacho Libre Max Pub ali na Felipe Camarão, bem bacana. No deck, que estão abrindo ali som ao vivo. Os trabalhos vão ser iniciados por Tonho Croco, dia 1º. Que massa. E eu vou tocar na semana seguinte. Que massa. Então, cara, o que acontece? O cara tem que tu falou um negócio da metamorfose, né? Sim. Esse negócio que tu falou do Atlas, eu sofri essa metamorfose na noite. Voltei a tocar voz e violão. Toquei a FU em 2017. Queria ter tocado com banda muito mais. Óbvio que sim. Óbvio que sim. Caras como nós amam tocar, mas a melhor coisa que existe é tocar numa banda, tocar com mais gente, entendeu? Cara, isso é uma coisa que eu tento resistir, assim. Tenho resistido cada vez menos, na verdade. Eu tenho pensado muito em fazer isso em qualquer lugar. Mas eu queria tocar os arranjos que eu imaginei, eu queria tocar as músicas que eu escrevi, sabe? E queria estar tocando com aquela turma lá que tá executando no disco, assim, sabe? E eu acho muito frustrante ter que abrir mão disso aí, porque são canções interessantes, não falo das minhas, mas de qualquer pessoa que tenha criado. Porra, tem que tocar isso aí, tem que tocar em algum lugar em que outras pessoas escutem isso, que isso vá adiante, né? Tu gravou o disco lá em Sampa? Gravei em São Paulo e aqui eu gravei as cordas, gravei os sopros e só. Se for rolar um show e tu reunir essa galera toda aí, seria logisticamente mais fácil fazer o show aqui em Porto ou em Sampa?
Cara, seria muito difícil fazer em qualquer lugar, na real. Em Santa. Faz no meio do caminho. Na Ferrugem. Hã? Na beira da Vamos praia. todos. Não, assim, ó, na real, lá em São Paulo existe. A maior parte da banda mora em São Paulo. Que eu poderia tocar, né? Mas a música o cara encontra. Em Porto Alegre tem óbvio. os melhores, talvez, músicos que tem no Brasil saíram daqui, né? Na minha opinião também. Claro. Então aqui, pô, aqui tem um monte de gente boa. Só que, pô, lá eu vou tocar e eu acho que a galera meio que se engaja mais, assim, pra fazer a coisa, sabe? Pô, tem uma pianista lá que é foda, que tá ensaiando, que vai tocar quando houver show, né? Aí tem um colega meu da pós lá que eu tô fazendo, de regência, o cara, putz, o cara é um puta pianista, um cara... E agora eu descobri que o cara é um baita violinista. Ele disse, pô, meu, como é que tu não tinha tocado violino antes pra eu escutar, velho? Tem que tocar lá, tá aqui o disco. E o cara, não, vambora, tá na mão, já tá atirado, já tá tudo certo. Eu pensei, poxa, é aqui, eu acho que seria difícil, porque eu não conheço também mais as pessoas, que quem eu conheci já foi embora, né, não tá mais aqui. E o cara já tá de saco cheio de fazer show pra família e ou amigos. não me aguenta, né? Ou não me aguenta, tipo assim, pá, esse cara aí Eu vai te aguento. deixando... muito obrigado. Mas é normal, eu sei que eu sou chato pra caralho, então... Somos. Mas assim... Aprendemos no colégio israelita brasileiro. Mas eu acho que seria mais complicado aqui por dois motivos, né? Um, por conseguir juntar essas pessoas e trazer quem eu gostaria de trazer de lá pra tocar. Né? Tipo assim, se o Guedes estiver em São Paulo, eu quero que ele toque o show, ele tem que vir pra cá, entendeu? Justo. Aí o Dudu lá, o Chitão, que era o baixista do Efervescentes, continua sendo, e que também toca na tese e tal, teria que vir, também mora em São Paulo. Né? Aí o Batera que gravou o disco tá lá em São Paulo. Tá, Ou seja, daí, quando tipo vem assim, é mais fácil, mais fácil logisticamente falando. eu teria que trazer essas pessoas, mas aí eu teria que ter as cordas aqui. Aí tem que contratar essas cordas. Cara, então é uma fortuna, sabe? E aí alugar o teatro, né? Aí não vai ninguém no show, né? Quem me fez 1000 propagandas e eu tô devendo ainda pro senhor Gustavo Erskovitz, da banda Os Torto, a história do teatro Porto Alegre, posso estar falando caca, mas os Torto lançaram o disco deles lá, teve show da Júlia Iglesias também, é um teatro ali no centro, se o Satã estiver online ainda, me clareia as ideias aí, o teatro que tem lá no centro, que eles fizeram shows, e é muito bacana, que é um pouco mais suprimido o espaço. Sim, e é legal também isso aí, né? Legal também, e cara, eu vi alguns vídeos, achei maravilhoso, os Torto gravaram um clipe, eu acho, ó, o Nando Pontin falou ali do Agulha, que ele não sabe como é que funciona cachê, porta, mas eles têm o público ali, ó, Companhia de Arte na Andradas. Legal. E o Nando Pontin falou, tem o fator santo de casa não faz milagre, né? Ou seja, às vezes é mais fácil a atenção da imprensa e do público fora de casa. Ah, pode ser. Isso acontece. Pode ser. Isso é uma coisa que me falavam antes de eu ir pra São Paulo, falavam assim, vários caras de bandas também que já estavam morando lá, que eram amigos e tal, falavam assim, cara, tu não precisa ser a banda que sai daqui pra lá, né? Pode ser a banda que tá lá e vem aqui fazer um show. Aí as pessoas, teoricamente, vão assim, os caras que estão vindo lá de São Paulo, daí vão ver quem é a banda lá, e é os caras que eram daqui que foram pra lá. Tem aquela velha história, né? Se os Beatles nunca tivessem saído de Liverpool pra Londres, nunca seriam os Beatles, né? Então, eu não sei também, é que tem a história de estar mais perto do centro do país, assim, né? Tem uma mistura ali em São Paulo. É um centro comercial e cultural do país. Não, cara, eu vou te falar, né? É mais perto do norte do país. Se alguém vai te contratar, vai pagar mais barato se estiver em São Paulo do que uma passagem daqui, entendeu? Esse ano, agora 2018, tá fazendo 15 anos que eu me mudei pra São Paulo, que eu morei em 2003, 2004 e um pedacinho de 2005 lá. E, cara, o que eu vou dizer não é a minha opinião, é um fato. Eu morei em Vinhedo, que é uma cidade do interior, perto de Campinas. A gente tinha show toda semana. Eu toquei na São Paulo, capital, 2 vezes em 2 anos e meio. E eu fiz show direto. Aqui no interior também já foi muito legal, ainda tem um público bem roqueiro, mas as casas, que é o que a gente está falando, isso que a gente nem entrou no mérito das casas, acho que tem um fator bem... Mas responde aí, somos chatos porque não desistimos ou não desistimos porque somos chatos? As duas coisas, cara. As duas coisas. Todas as anteriores. Eu queria mandar um abraço ali pro meu amigo Satã. Vai, ele sabe imitar ele tem uma imitação do Maguila que é impressionante, cara. O Satã, que inclusive está confirmado aqui no Minuto do Rock Live. Que massa. Só que a gente vai ter que fazer umas 4 transmissões, porque eu e o Satã junto, cara. não dá. Umas metralhadora do Rambo, tá ligado? Ficam tipo 2 Minions se batendo pra ver quem é que fala mais.
Mas onde é que eu estava? O Frank Jorge falou isso aí, que foi uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, e ele pontuou a crise, né? Que a crise que assola o país, etc. Nem vamos entrar na questão geopolítica, econômica, mas, por exemplo, a Boate Kiss foi um marco zero ali para toda essa história que tu falou de bares sendo fechados, não sei o quê. Sim. Só que o brasileiro, né, sempre dá um jeito de levar vantagem em cima de coisas que acontecem, né? Então eu vejo que muitas coisas, muitos bares são fechados em prol de vantagens, né? Nem vou entrar em grandes detalhes aqui, mas acredito que cada um de nós sabe pelo menos uma história de trâmites políticos e de mãos molhadas. Que mais tem, né, cara? Sempre entendeu? Mas a noite é uma sujeira, na real. É uma sujeira e é triste porque isso aí acaba refletindo na noite em si. Claro. A Cidade Baixa, por exemplo, hoje em dia... Cara, é perigoso às vezes tu andar lá com instrumentos nas costas e coisas. Antigamente, o músico era uma coisa meio religiosa quase. Eu entrava com a minha guitarra, com a minha semiacústica 1978, com um case fudido dentro do ônibus. Sim. Entendeu? Hoje eu não tiro a minha guitarra de casa. Eu comprei outras guitarras de valor menor. Sim. E de valor emocional também, pra não ter que tirar a guitarra de casa quase nunca, entendeu? Tem isso aí. Isso é uma coisa que eu penso muito, cara, porque eu tenho poucas guitarras. Eu tenho 2 guitarras, na real. Eu até queria comprar uma guitarra de um amigo que tá vendendo aí, que eu não vou falar quem é pra ninguém botar o olho, que eu espero que não tenha vendido ainda. Mas assim, cara, porque eu tenho uma Rickenbacker, que pra mim, eu gostaria que ela fosse enterrada comigo, assim, saca? Pra eu chegar do outro lado quando eu morrer lá e continuar tocando com ela. Sim. E eu tenho uma Cassino. E são 2 guitarras que eu gosto muito, assim. Então, tipo, cada vez que eu vou sair de casa, inclusive em São Paulo, em qualquer lugar que seja, com a guitarra nas costas, eu penso, velho, eu vou ter que estar muito ligado, chamar um Uber na frente do lugar que eu vou estar, porque eu vou sair andando. E olha lá, ontem ou anteontem, o Guilherme Bernardi, não sei se você conhece. Sim. Foi isso, tocou, ensaiou, foi pra casa de um brother, e quando tava entrando no Uber, eu não sei exatamente a história. Calçaram ele. Levaram guitarra, pedal, não sei o que. Putz, aonde foi isso? Eu não sei detalhes, entendeu? Mas eu... a bateria do Peixe foi roubada agora em São Paulo. Do Márcio Peixe? A bateria do Peixe. Não tava sabendo. O Claudinho Furman também tomou uma ruim esses tempos também. Entrando em casa, levaram carro, guitarra, violão, blá blá blá. Olha isso, cara, tá louco. É foda. Tem que morar num bunker, né? Deixar as coisas ali. O mundo, como é que é? As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Exatamente. Mas voltando ao nosso papo aqui, te pergunto, não sei se tu pode falar, mas eu vou perguntar igual, porque o canal é meu. A pergunta que mais ouvi na minha vida, dita pelo meu querido pai, Paulo Sander, quais são os teus planos musicais? Cara, eu tenho um plano muito bem definido desde que eu comecei a tocar. Tá? E esse plano se perpetua de uma maneira que é cada vez mais forte. E olha a volta que ela tá dando pra poder falar. Né? Não, mas ele é muito simples, assim. Porque parece uma coisa muito ingênua, na verdade. Muito romântica. Mas assim, o meu plano musical é impactar positivamente o maior número de pessoas possível. No menor espaço de tempo possível. Ou seja, o tempo da minha vida, que eu não sei qual é, mas nesse tempo impactar o maior número de pessoas possível com a música, fazendo música. Só que esse plano depende de muitas coisas, né? Tipo assim, da informação, né? Daquilo que eu vou transmitir. Então todas as ideias que eu tenho tido, e isso aí dá pra tentar pescar na discografia que eu faço parte, né? Tanto com os Efervescentes quanto com a Tess. Cara, eu sempre falo sobre coisas que parece que se repetem, né? Fala de amor, mas sempre tem uma outra informação ali dentro, que via de regra as pessoas passa batido pelas pessoas, assim. E ok, é normal, né, cara? Isso aconteceu com todos que a gente conhece na história, né, até hoje. Segue acontecendo. E vai seguirá acontecendo. Mas a minha ideia, o meu plano com a música é esse. Eu quero impactar positivamente o maior número de pessoas possível com as ideias que eu tenho, musicais que eu tenho. Eu quero fazer músicas que importam, saca? O que é importar, né? Quando tu se importa com algo, né? Importar é botar pra dentro, né? Tu importa, né? Então eu quero chegar ali, né? Nesse ponto das pessoas, no ponto de reflexão, né? Que elas pensem, que elas olhem pra dentro, que elas consigam olhar pra fora depois e ver a elas mesmas, né? Sei lá, eu tenho isso. E o Atlas, nesse último disco, ele chega mais perto desse ponto, assim.
Eu acho que ele chega mais próximo desse objetivo. E cada vez mais quero exercitar isso. E seguir compondo, né? Sempre. Já tá... eu sempre falo, né, que quando a gente lança um material na nossa mente psicodélica, já tem o outro próximo lançado já, né? Claro. O cara claro. vive no futuro, né? Isso é foda, né, cara? Porque o cara não consegue parar, né? Se para, fica doente. Fica deprimido. O que eu vou te falar assim, ó, o que eu tenho feito de uns tempos pra cá, eu acho que desde ali de 2016 pra cá, eu tenho escrito e composto menos. Mas eu me forço, entre aspas, a não escrever de propósito. Pra dar uma mastigada no conteúdo. Porque antigamente era uma metralhadora, saía diariamente músicas. Sim. Não com menos qualidade, não é essa a questão. Sim, mas sim. é que agora, isso que tu falou do... tem gente que acha que eu sempre falo a mesma coisa. Mas o cara, pra evolução até interna, de introspecção, tu vai indo atrás de novas referências, Claro, de novos, não assuntos, mas novas maneiras até de falar a mesma coisa, talvez. Sim, outros pontos de vista sobre aquilo lá, né? Outros pontos de É vista. que nem tu pegar um livro muito foda, tipo, tu pega lá o Finnegan's Wake, né? James Joyce. Pá, aí tu lê quando tá no colégio, sei lá, tu tá com 15 anos, 16 anos, que foi o meu caso. Eu li e não entendi nada, né? Fiquei um mês. Eu sempre gostei de filosofia e tal, essas coisas. E a história é interessante ali. Aí o cara lê e passa um mês lendo um lado da folha. Uma frase, assim, cara, nunca vou entender. Aí tu lê lá do jeito que deu. Aí passa um ano, tu lê de novo, é outra informação. Opa! Aí 40 anos depois tu vai ler esse caralho, velho. Discos são assim também, né? Claro, tu tem que entender. Cara, Filmes. A gente falou esse tempo sobre Pink Floyd, não foi? Sobre essa compreensão, assim, do Pink Floyd. Pô, Pink Floyd é um troço que bate, cara, Monstro. lá dentro, assim. Tipo, tanto na cabeça, tanto no racional quanto no emocional. Eles conseguem chegar ali, né? Com letra e coisa e tal. E tem muito jogo de palavra. E aí tu começa a entender aquilo lá com a experiência que tu vai adquirindo vivendo a tua vida. Sabe que eu devo ter os teus 15 anos em relação ao Pink Floyd, né? Como assim? Uma das minhas maiores frustrações é que eu acho que eu não entendi até hoje o Pink Floyd. Não, mas aí que tá, tu tá entendendo. Esse é o lance, né? No Minuto do Rock Live passado, eu tava falando com o Gustavo Brigatti, e eu falei sobre isso em relação ao filme Man in the Moon, do Jim Carrey, que ele representa o Andy Kaufman, né? Genial. Ele interpreta, né, o Andy Kaufman. Sim. E aí, recentemente, eu tô batendo na mesma tecla pra quem viu o outro Minuto Rock, porque é muito foda. Rolou um documentário chamado Jim and Andy, na Netflix, onde ele contratou uma equipe de filmagem pra filmar os bastidores. E o cara virou o Andy Kaufman. Sim. Inclusive as pessoas, o Danny DeVito, os atores, eles não sabiam mais quem é que tá. Ele mesmo. Eu vi uma outra entrevista dele com o Seinfeld, ele falando que ele mesmo ele não sabia mais quem ele era. Ele rolou ao mesmo tempo uma libertação, uma fuga da vida dele, mas também depois foi meio complicado ele voltar, entendeu? Sim, olha só Até tamanho hoje. do troço. Pô, ele ficou meio estranho depois, né? Bom, Meio se tu olhar assim, né? Com barcos. Que nem o... Como é que é o nome daquele ator que fez o Jim Morrison? O Val Kilmer. Val Kilmer demorou pra sair do Jim Morrison, cara. Demorou, assim. Acho que é mais ou menos. Foi fundo, Foi uma assim. boa comparação essa que tu fez, que o Val Kilmer se transformou no Jim Morrison Pô, mesmo, né? igual, né, cara? Aquele filme é assustador, velho. E a trilha do filme é Doors e é também eles que estavam fazendo o filme. Os atores também tem trilha deles tocando. Muito foda. Jamie Foxx Jamie Foxx. fez o Ray. Igual. O Ray Charles estava vivo na época e fez a trilha sonora. Sim. E o Jamie Foxx diz que ele teve que usar lentes que deixavam ele cego. Sim. Pra ele poder... E ele falou que foi foda. Depois, quando ele saía do papel, era muito complicado. Diz que ele sentava na baia e chorava. Imagina só, cara. E esse exercício de atuação é muito O foda. Satan que falou do Heath Ledger também, do Sim. Heath Ledger lá, que fez o Coringa também. Esse aí, né? Só que na vida real o Coringa morre, né? Porque o Batman é bundão e não mata os vilões, né, cara? Esse aí foi fundo demais, né? Mas, cara, tem esse processo artístico do ator, assim mesmo, cara, de entrar naquele personagem. Tu tem que ser muito foda, e mesmo sendo muito foda, que como esses caras são, né? Velho, às vezes tu não consegue, velho. Porque é a parte Não de consegue. tira real. Porque tu é aquilo lá, claro. O Jim Carrey falou, na verdade eu não virei o Andy Kaufman, aquilo lá era uma parte de mim que eu botei pra fora. Eu sou um pouco o Andy Kaufman também. E todo mundo é, todo mundo mundo é tudo, né, cara? E aquilo que tu falou no início da nossa conversa. O Atlas não é algo que tu criou.
Ó. Ó, estamos estreando uma transmissão ao vivo com do Minuto do Rock Live. Pois é, olha só, aguardando Christian Satan. Aí, ó. Vou tirar uma foto disso e vou postar depois. Foda! Deixa ele pra rua pra ficar mais frio aqui, ó. E aí, Santazinho, ó. Olha ali, cara. Oh, yes! Moleque! E aí, meu? E aí, meu, tá bonito, cara. Tô acompanhando vocês aqui, mas, cara, é que é legal ouvir vocês falando, mas dá vontade de falar junto, cara. Fala aí então, meu. Pô. Tô quase indo aí. Hey! Fiquei sabendo que o próximo Minuto do Rock é contigo, live. Sim, vamos. Nós vamos fazer, viu, ô Tessler, a gente vai fazer assim, ó, nós vamos usar 4 Instagram ao mesmo tempo. Nós vamos fazer um pra ti e um pro teu amigo imaginário, um pra ele e um outro, né? Tá, claro, não, entendi. Nós vamos usar os das bandas, nós vamos usar tudo junto ao mesmo tempo. Que massa. Bate ideia, eu deveria abrir o meu. Pra quem não sabe, também o Satan, vocalista da... Fica quieto um pouco, pô. Pra quem não sabe, o Satan é o vocalista da Júlia Igrejas e recentemente também lançou um álbum maravilhoso, é o outro, eu acho que é uma das coisas mais legais, uma das coisas não, a coisa mais legal que existe na música é isso, esses laços que a gente conquista. O Satan recentemente lançou um disco aí, ó, Christian Satan e seus Demônios, um monte de participações. Eu trouxe um presente pra ti. E ó... Acabei de me lembrar. Não sei se tu tem, mas eu não tenho, eu amo essa capa. Acabei de ganhar um disco do Tess. E tu sabe que a banda BDI do Liam Gallagher te imitou, né? Porque o segundo álbum deles rola uma nudez assim. Eu acho que o Liam fumou a tua capa. Olha aí, ó. Presente aí do senhor Daniel Tessler, o disco da Tess, essa capa maravilhosa. Quem é que fez essa capa aqui, meu? Cara, essa capa foi feita pelo Léo Lage e pelo Gustavo Vargas. O Léo Lage, esse tá sempre nas bocas, né? Ele é foda, né, cara? Eu não conheço ele pessoalmente, mas... Aliás, eu recomendo muito o trabalho do Léo Lage. Assim, ó, o Léo Lage, o Gustavo Vargas, o Ricardo Lage, que é o irmão do Léo, e o Messias, cara, esses caras ali, eles fazem arte, eles fazem... Eu não sei explicar, na real, mas é uma obra de arte, é o disco que é a arte, né, que é a música, e a obra de arte que vira, que é um troço visual muito foda. O Messias voltou? O Messias voltou. Já fica a dica aqui, então. Satan, eu vou te dar um X aqui pra gente ter assunto pro próximo Minuto do Rock. Foi uma honra. Foi a primeira vez que rolou um broadcast aqui com o senhor Christian Satan. Já fica a dica aí, vão ouvindo aí Christian Satan e seus Demônios. E semana que vem, pós-carnaval, para curar a ressaca de carnaval, porque nem eu nem ele ingerimos bebida alcoólica, vamos... falar um monte de besteira e um monte de coisa séria, então fiquem ligados, no próximo live é com o Christian Satan, da banda Júlia Igrejas e da banda... Vamos fazer no meio do carnaval. Os Demônios. Eu não vou estar aqui, cara, eu sou filho de Deus também, eu saio de férias, hein? As duas bandas que tu toca é Júlia Igrejas e a banda E Seus Demônios. Salve! Até semana que vem, é nóis. Valeu, Satan! Beijo pra vocês. Tchau! Que sacanagem, remover Christian Satan. Me senti quase nos grupos de WhatsApp que eu tenho quando alguém começa a discutir comigo e eu espero o cara começar a gravar um áudio. Se eu sou admin, eu vou lá e removo o cara antes dele gravar o áudio. Fica a dica aí pra quem é admin. Pô, cara, muito legal, fico muito honrado aí com o presente. Esse é o primeiro disco da peça. E, pô, é muito legal isso. Te pergunto, o Atlas existe fisicamente? Não, ainda não. Ainda não. É complicado, né? Cara, era fim de ano. Aí o Garras, né, do selo 180. Lançou pelo selo 180. Foi 180. Ele falou assim, cara, fim de ano, foda, é melhor esperar o começo do ano que vem. Então a ideia, meu sonho é lançar em vinil. Tudo, né? Já fudeu. Mas, por enquanto... Que atualmente acho até que tem um mercado mais fiel do que o de CD, né? Existe um ritual pra ouvir vinil, né, cara? E tu meio que tu ouve o disco, e tu fica atento pro celular, aí tu vira o lado, né? O CD tu pula a música e vai lá no bloco que é pulando. E o Spotify? Spotify, tu faz uma playlist e não ouve mais o disco, não só ouve a playlist. Que barbaridade. E aí, estamos chegando assim na última parte do
do Minuto do Rock Live, porque eu sou vetado pelo Instagram e eu só posso falar 1 hora essa porra aqui. Sério? Sim, devia ser a hora do rock. Te pergunto, os próximos passos, tem trampo pra ser lançado, não precisa falar se não quiser. Eu sempre jogo a merda no Ventila, né? Não, mas tem, cara, tem um disco que tá guardado. Solo, com banda. Sim, ó, tem um disco que tá guardado, da TES que tá guardado há alguns anos, tá? Desde 2014 tá na gaveta, que vai ser lançado. Eu quero lançar esse ano, por um outro selo, que aliás eu recomendo muito que se pesquise esse selo aí, os caras são foda, que é o Forever Vacation, lá de São Paulo. Os amigos, tem muitas bandas boas que eles lançam, todos eles são muito fodas, e eu pretendo lançar por eles. Então é um disco que eu gravei em 2014 com o Educar, que eu pretendo lançar esse ano. E existem músicas inéditas dos Efervescentes. Que legal, cara. E a ideia é esse ano, de repente, lançá-las e quem sabe a banda tocar. E eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu também. Efervescentes é a banda do meu coração, né, cara? É a banda de rock que eu mais gosto. E te pergunto, te interrompendo, e o Satã é outro, cara. O mundo tem jogado pessoas assim no meu caminho. Como trabalhar... Satã! Aqui, ó, tem os chifrinhos aqui, ó. Tá aqui os chifres de Satã. Como trabalhar a ansiedade de gravar um material em 2014 e não lançar 4 anos depois? Eu não entendo cara, isso. Cara, eu, no momento que eu componho uma música, eu já penso, por semana que vem tem que lançar, caralho. Não, cara, foi muito difícil estar segurando isso aí. Muita coisa rolou nesse meio tempo, assim, muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas, cara... Um disco produzido pelo Educar? Ou o disco é um disco inteiro? O Educar, ele produziu, a gente gravou esse disco, aí a ideia era lançar depois desse aqui. Né? Só que ele é muito diferente desse disco aí. Aí, depois do show da testa que a gente fez no La Estación, saudoso La Estación. Puta, eu toquei lá. Toquei muito lá. Era o último show do ano. E aí a testa... Tchê Vodarski. Lá com Máquina do Tempo, o agora anterior, né? Cara, e foi um show com participação do Frank Jorge, participação do Tchê Gomes, participação do Carlinhos Carneiro. E o Edu tava lá. Que a gente tinha recém-gravado esse disco. Sim. Aí depois do show ele chegou assim, cara, esse disco aí ainda dá pra tirar um caldo e tal, e ninguém vai entender nada do nosso disco que a gente gravou. Vamos gravar um EP. Daí a gente gravou um EP que produzido por ele, que possibilitou a nossa turnê pra Europa em 2015, que é o... Esqueci o nome do meu EP. É o não sei o que Movitone, agora eu esqueci. Dos Efervescentes. Não, da Tess. Da Tess. E aí daí que eram 4 músicas, que tá no Spotify da Tess. Que foi esse show que te atrasou no início da transmissão. Exatamente. E aí, tipo assim, ele foi ficando na gaveta, foi ficando muito na gaveta. Foi ficando na gaveta e, velho, nunca não foi lançado. Então ele vai ser lançado em breve pela Tess. E aí o Zeferva tem... existem músicas que nunca foram lançadas em disco, que a gente já tocava em show. A gente tá se falando de uma maneira muito positiva para voltar a tocar junto. A gente é apaixonado pela banda, né, cara? Tipo, a banda é muito massa. Sim. E existe também o lance de ter esse material de uma banda de rock, porque a tese é eu, né? E eu quero muito ter uma banda de rock. Sei lá. Enfim, então vai ser lançado. A ideia é que seja lançado em breve. 2018 ainda? 2018. Ah, coisa boa, cara. Coisa boa, né? O cara ter coisas para lançar, né? Ah, sim, voltando à pergunta, a ansiedade, não sei como isso aconteceu. Só viveu. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Vai, minha namorada não deixa mentir, ela me conhece muito bem, né? Não, vai, o cara, tipo assim, ela percebe que eu quero lançar coisas. Tipo assim, pá, tá gravando, tá fazendo isso e aquilo, e eu tô sempre preocupado com alguma coisa. E ela, né, calma aí. Ó, tá, tudo bem. Vamos tomar uma cerveja, vamos... Não que adiante alguma coisa, mas eu e minha digníssima, às vezes ela olha pra mim e só fala assim, ó, calma! Tipo... Não tem como! Porque o cara tá sempre pensando, tá, eu tô sempre compondo, né, na cabeça. Hoje na estrada, tava voltando na casa dela pra Porto Alegre, peguei o celular e comecei a cantar, velho. E olha, não se faz isso aí, mas cantei e, velho... Não façam isso. Eu fiz uma música inteira. Sem melodia, sem nada, assim, saiu. Não, com melodia. Tava rolando um som no carro. Não, eu tava rolando Efervescentes, inclusive, eu tava ouvindo Efervescentes. E eu desliguei o som, o rádio, e fiquei gravando no celular. Depois eu te mostro. Ó, falando da digníssima ali, ó. 2 ansiosos, então, aí. Não, mas... Sim? Ah, tá. Essa é a tua digníssima. É minha digníssima. Eu ia falar, não, essa aqui não é minha. Oi, tudo bem? Mas, cara, é foda, cara. Mas é isso, né? Acho que é uma questão de... A ansiedade é o cara também
viver um pouco no futuro, isso que eu tava falando, né? Pra gente já foi lançado. Tá? E eu acho que eu tava falando isso aí esses dias com o brother também. Eu, pelo fato de eu tocar mal e porcamente guitarra, baixo, teclado, guitarra, baixo, bateria, piano, não sei o que, eu já componho imaginando toda a função. Atualmente eu tenho lutado para me prender, entre aspas, ao que me concerne, entendeu? Sim. Para não criar tanta... Querendo ou não, tu já criou a ansiedade, já criou a expectativa em cima de alguma coisa. Aí que tá, eu não acho que seja ansiedade, eu acho que a expectativa é de que ela aconteça, né? Porque, claro, ela já aconteceu para ti, tu já criou aquilo lá. Mentalizou. Só que ela não aconteceu. O que é acontecer? O troço para as pessoas escutarem, ter um feedback, de repente tocar um show com essas músicas, lançar isso aí, ter uma crítica, qual for a crítica, né? Mas tem um rebote de alguma maneira. E se o cara... É que nem aquela velha história, tu grava um disco e guarda na gaveta lá e não lança pra ninguém nunca. Cara, não aconteceu. Né? Pode dizer pra ti assim, cara, eu tenho. Tá, tu tem, né? Mas só ninguém ouviu. Né? E o mundo merece. Eu acho que... Receber. Todas as... o cara pejorativo pra si mesmo. Né? O mundo merece ter todas as cagadas que eu faço. É isso aí, o mundo nos merece. Fazendo merda. Senão não estaríamos aqui. Né? Mas... E aí te pergunto, assim, para finalizar esse nosso papo muito a fuder, tu como vocalista de uma banda e como artista solo, queria que tu falasse, assim, rapidamente, assim, pra ti, na tua carreira, a parte boa de ter uma banda, a parte ruim de ter uma banda, e não a tua banda, né? Não vamos fuder os nossos aqui, né? Não é isso. Mas, né, o bônus e o ônus de ser um artista solo e o bônus e o ônus de ter uma banda que tu tá Emotion falando da Efervescence. Sim. Cara, o bônus de ser um artista solo é que tu não depende objetivamente de outras pessoas para fazer qualquer coisa. Né? Tu faz aquilo lá que tu precisa fazer ou que tu quer fazer e ponto. Tu vai compor da maneira que tu quer. No quesito decisões, principalmente, né? Por mais que tu possa vir a convidar músicos e tal. Sim, por mais que tu peça opiniões, tu vai decidir, né? Uma banda, um grupo, né? Eu vejo como o aspecto positivo. Eu falei o positivo do solo, agora o positivo da banda. É tu poder dividir as coisas com outras pessoas e que essas pessoas estão vestindo a mesma camisa que tu. Elas acreditam junto contigo naquilo, né? E agora, o ônus de ser solo é que tu não pode dividir isso com outras pessoas, e da banda é que tu não pode decidir sozinho. Né? Então, quando tu sabe que tu tem razão, tu ainda vai ter que escutar outro cara lá, falar um troço, isso aqui. E solo... É porque a razão, né, é uma questão de ponto de vista, né? Não, mas assim, tipo assim, acontece, trabalho em grupo é sempre mais difícil, na real, nesse aspecto, né? Porque tu vai falar assim, cara, eu sei que a gente tem que dar esse passo agora pra nossa carreira, fazer isso aqui dessa maneira. E tu sabe que tu sabe. Né? E aí e eles sabem que tu sabe, que eles sabem que tu sabe. só que existe aquela... Sempre vai ter alguém que vai assim, não, mas isso é complicado, mas isso aqui, mas agora eu não quero fazer isso. Cara, não é uma coisa pessoal, é a banda, né? Aí o projeto solo já é mais pessoal. Então, cara, eu quero fazer assim. Aí vai ter alguém que vai dizer, cara, eu aconselhei o teu guitarrista, o teu sei lá o quê. Brother, família. Eu aconselhei a tu não fazer isso aí agora. Quer saber? Tudo bem, eu agradeço, mas eu vou fazer igual. Sim, é o pagar pra ver, né? E também explorar ideias de outra maneira. Assim, às vezes eu com a Tess, por exemplo, eu não me importo hoje em dia de não soar, de não ser lógico de um disco pro outro. Né? Eu não me importo mais com isso. Agora, nos Efervescentes eu me importo. Porque eu acho que tem que ter aquela unidade. Uma linearidade. Agora com a Tess eu prefiro, até nesse momento, que seja muito mais, entre aspas, David Bowie, né? Sim, mas volátil. O cara mudou, foda-se, o cara apareceu assim agora mais eletrônico, agora o cara apareceu... É que ninguém queira esperar nada, né? Tipo assim, essa liberdade é muito boa pro solo. Agora, com uma banda isso seria muito difícil de fazer, a não ser que todo mundo fosse assim, né? O problema de um trabalho em grupo é que tu tem que disputar ou lidar com ela. O gerenciamento de pessoas é mais difícil, né? O solo, tu não tá gerenciando pessoas que... Elas são lá pra fazer o que tu quer, né? Daquela maneira que tu tá propondo. Uma banda não, uma banda vai fazer mais ou menos como todo mundo acha que tem que ser feito. E quanto mais opiniões tu tem, menos coisa tu realiza, né? Tem que ter, toda banda tem um líder, né? Então, tipo, quem é que decidia as coisas nos Beatles? Era mais o John, e ele lá no final foi mais o Paul. Mas sempre foi mais um ou mais outro, né? Nos Stones. Isso foi uma banda de pagode.
Mas 13 aí, pessoas. aí é que tá, aí que o cara tá te seguindo agora lá, como é que é o nome dele? O Netinho, vai, isso é O Netinho de importantíssimo. Paula. É a vida antes e depois do nada, assim, notificações do Minuto do Rock. Netinho de Paula começou a seguir você. Tomara que ele esteja vendo aí, né? Netinho, foda. Tomara que ele me convide pra ir tomar uma ceva na Coab, eu bebo uma água com ele. Mas assim, cara, tipo assim, uma banda de pagode, eu acho que existe um chefe. O chefe, entre aspas, né? Aquele O cara líder, o cara que puxa a nossa. Tipo assim, cara, tem aquele estado que fala assim, mas é muito cacique pra pouca não sei o que, saca? Cara, eu falei isso algumas vezes em algumas bandas que eu já toquei isso, velho. A gente é amigo, coisa e tal, mas isso aqui não é só um grupo de amizade. Isso aqui também é um trampo. Eu acredito nisso dessa maneira, então assim, cara. Empresa. Isso aqui tem que funcionar dessa maneira, senão vai ser só no final de semana nós vamos fazer um som, sabe? Então, tipo, o lado bom e o lado ruim de ser solo e de ter banda é isso. Gurizada, tô recebendo o veto do senhor Mark Zuckerberg, 15 segundos restantes. Daniel Tessler, ouçam a banda Efervescentes, o trampo solo dele, o nome do disco do Atlas. Atlas e o Pêndulo, na verdade, sobre o não dito. Muito obrigado, Ouçam. todo mundo. É nóis, nos vemos semana que vem com o Christian Satan da banda